Jesus continue a iluminar as nossas mentes, nossos corações. A reflexão de hoje será sobre o Natal, Jesus e nós. Quando chega o Natal, tudo e todos mudam nesta data. Nesse momento, somos tocados por grande alegria, buscando a paz, o bem-estar, nos tornamos assim mais sensíveis do que no decorrer do ano. Mas também nessa data nós nos recordamos ao nascimento de Jesus e nos traz a lembrança do seu nascimento. Essa lembrança simbólica, contada muitas vezes pela história, mas simbólica dos seus acontecimentos. Uns dizem que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Outros historiadores relatam que foi em março. Não importa aqui para nós a data, mas sim o sentido que este momento nós vivenciamos, a sua mensagem, os seus ensinamentos. Neste momento, também nesses dias em que lembramos de Jesus, nós nos preocupamos muitas vezes, mesmo encontrando dificuldade, em presentear alguém ou em receber os presentes. Como será a nossa festa de Natal? Como iremos comemorar? Preocupamos com os outros e não paramos para refletir sobre a importância do aniversariante desse dia. Não importa, O importante é que nós possamos assim lembrar dele todos os dias, mas é importante também que possamos reunir em família, entre amigos, para essa confraternização, porque tudo isso também ainda faz parte do nosso estágio evolutivo no mundo em que nós vivemos. Falando de Jesus, ele não veio a este mundo para destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Então, há 2022 anos atrás, Jesus veio à Terra em um momento muito difícil em que o planeta se apresentava. A expectativa de guerras e extermínio total, governos arbitrários, anarquias, muitos órfãos se encontravam devido às grandes lutas que aconteciam naquela época. Homens, céticos, desiludidos, indivíduos e grupos em estados alucinatórios. Escravidão de pessoas que nós temos conhecimento, quanto sofrimento naquela época reinava. E hoje, um pouco melhores do que antes, mas ainda estamos presos a essas ilusões terrenas. Ainda deparamos com o sentimento do egoísmo, da vaidade e da ambição. Mas para que essa mudança ocorresse e essa transformação acontecesse em nosso planeta, nós teríamos que ter um representante à altura do nosso Pai Maior, aquele que representasse realmente o sentimento de amor e de fraternidade. E quem seria este profeta que viria trazer essa mensagem de Jesus? E lá no Livro dos Espíritos tem essa pergunta que Kardec fez aos Espíritos: qual é o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos, pois é impossível que Deus se serviria de um mentiroso para ensinar a verdade. E mais na frente, na questão 625,
pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os Espíritos responderam: Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral e que a humanidade pode aspirar na Terra. O papel de Jesus não foi somente de simplesmente um legislador, sem ter outra autoridade, mas a sua autoridade vinha da natureza do seu espírito, da sua missão divina. E ele veio ensinar aos homens que a vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Ele veio ensinar o caminho que levaria o homem e os meios de reconciliar com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Porque o homem ainda se encontra em um mundo ainda de sofrimento, de provas e expiações. E Emmanuel nos fala no livro Fonte Viva que o Pai Supremo nos enviou o embaixador celeste para que derramasse o tesouro divino pelas suas mãos, a serviço da boa vontade, porque Jesus trazia consigo a justiça e o amor para desfazer no mundo do olho por olho, olho por olho, dente por dente. E aquele ditado que diz: quem fere com ferro será ferido. Porque a partir daquele momento em que Jesus chegou, com a sua chegada, tudo se renovaria, porque aquele algoz seria digno de piedade. O criminoso passaria na sua condição de doente, e em Roma gradativamente extinguiria a matança dos circos. E isso nós recordamos lá no Coliseu, aonde aconteciam as mortes mais violentas. E também os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos seus senhores. Jesus trazia ao mundo a verdadeira fraternidade. E para mudar essa estrutura que o nosso mundo tinha, a estrutura do homem vera, veio Jesus ensinar a vivência do amor e do autoencontro, porque nós precisamos ter esse autoencontro, trazer em nossos corações essa bondade, a fraternidade e o amor. E ele veio trazer à humanidade todos esses ensinamentos que nós podemos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 1, está lá o Cristo, né? Não vim destruir a lei. Mas Jesus traz um robusto e desafiador conceito nas bem-aventuranças. E o Evangelho nos fala, nesse momento, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres de espírito. E os pobres de espírito não quer aqui dizer na condição de coitados, mas sim aquele que já se libertou da inveja, da ambição e do egoísmo. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque estão livres dos sentimentos inferiores. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, porque já trazem consigo a resignação, a afabilidade e a paciência. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque já entenderam a necessidade do perdão das ofensas e a indulgência para com o seu próximo. E no capítulo 11 do Evangelho, ainda vem nos ensinar de como amar ao próximo como a si mesmo. E ele ainda disse, pelas suas palavras, com todo amor, que o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até o seu único J. J quer dizer menor coisa pequena, a última, a pequena. Então quer dizer que nós estaremos aqui a cumprir tudo aquilo que tivemos
que realmente de buscar e entender para a nossa evolução. Ninguém sai daqui sem cumprir as leis de Deus, de não ter aprendido a sua lição de amor e de paz. E será preciso, para que fosse dado esse cumprimento em toda a sua pureza, as consequências de todos os nossos atos que sejam cumpridos assim, conforme a determinação de Deus. Jesus trouxe até nós, Ele plantou o germe da verdade, de modo que todos pudessem entender de acordo com a evolução. Antes, Jesus explicou por parábolas. Hoje nós já temos as parábolas, mas nós temos a doutrina espírita, que nos esclarece a razão por que estamos aqui, quem somos nós, para onde vamos. E Ele trouxe também o princípio dos deveres, para que nós pudéssemos assim cumprir com a sua determinação, e que a base da sua doutrina, em todos os momentos, nas suas pregações e nas suas vivências, foi o amor. E Ele sempre diz, está lá no Decálogo, e está na lei de Deus, está na lei de Jesus. Amar a Deus acima de todos e ao próximo como a si mesmo. E assim é que nós devemos comemorar o Natal, não só lembrando dos bons momentos em confraternizarmos, mas sim lembrando do Cristo na presença do nosso irmão mais necessitado, muitas vezes de um abraço, de uma atenção, de um telefonema, aquele amigo que faz tempo que nós não encontramos, né? Não custa a gente dar uma olhada, saber como está, ou emitir uma oração para que ele possa assim reconectar conosco e sentir a presença de Jesus. Mas todos esses ensinamentos de Jesus, ele está de acordo com os princípios da doutrina espírita. Então nós não podemos dizer que não conhecemos, que não entendemos os seus ensinamentos, porque na doutrina nos fala a importância de Deus em nossas vidas. Fala da lei de causa e efeito, que tudo aquilo que fizermos de bom ou de mal, teremos um resultado. Teremos assim as consequências dos nossos atos. Mas essas coisas também existem para que nos coloquem em teste sobre a nossa evolução, aquilo que já aprendemos. Muitas vezes sentimos a dificuldade de dizer, Senhor, será que eu mereço tudo isso que eu estou passando, essa causa, todo esse meu sofrimento? Será que eu tenho que passar por isso? E está lá, que todos nós temos algo a resgatar. Então, ninguém sofre simplesmente por sofrer. Tem uma razão. Então, nós temos que parar e refletir. Mas temos que lembrar que nunca estamos só. Que nós temos o nosso Pai maior. Temos Jesus, que nos dá o caminho, o norte para que nós possamos atingir e ter a fé e a esperança que necessitamos para vencer. Muitas vezes, fazemos a nossa escolha errada, né? Nós temos o livre-arbítrio e essas escolhas muitas vezes são infelizes, mas isso não quer dizer que não temos a oportunidade de resgatar tudo isso, de refazer a nossa missão. Nós temos assim a assistência do plano espiritual, temos a comunicação com os espíritos, que através do nosso anjo de guarda, através da oração, estamos comunicando com os espíritos de luz para que nos fortaleça nos momentos mais difíceis. E quando Jesus fala que o reino dele não é deste mundo, né? A doutrina nos esclarece e nos mostra a pluralidade do mundo. Existem muitas moradas na casa do Pai. Então, a humanidade caminha já bem melhor do que na época que Jesus aqui esteve, mas ainda continuamos enfrentando os desafios, as provas, através das pandemias, das doenças, das guerras, dos tormentos.
A evolução chegou? Sim, a evolução chegou. Chegou através da ciência e da tecnologia, que são conquistas que impulsionam o progresso, mas que muitas vezes elas são convertidas em armas que destroem, em tentativas de se tornar assim um domínio sobre os outros. Hoje, mais do que nunca, nós temos aqui a violência e o crime de mãos dadas. A dor e o desespero voltam a nos atingir. E o Natal nos traz de volta a presença de Jesus, para que nós possamos assim respirar um pouco, buscar o amor e a fraternidade, buscar o nosso irmão, que muitas vezes, em condições piores do que nós, nos pede um auxílio, nos pede que nos possamos estender as mãos até eles. Jesus não veio só naquele momento e nunca nos deixou. Ele veio e aqui permanece conosco, através das comemorações do Natal. E esse entendimento que Jesus nos traz, na sua simples humildade, para que o nosso coração se encha de alegria e os seus ensinamentos penetrem no nosso íntimo, aliviando as nossas dores e sofrimento. Quando Jesus aqui chegou, através da manjedoura, Ele nos mostrou o caminho, nos mostrou a simplicidade, a representação da família, da fraternidade e do amor. E isso é o que nós temos buscado em nossos dias. E também Ele nos trouxe a exemplificação dos seus dias, que é a verdade através das suas atitudes, a nos ensinar, a nos fazer e nos sentir os irmãos. O Calvário foi para Ele nada mais do que provar que a vida continua e que nós ainda estamos presos à ignorância, quando Ele pede ao Pai: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então nós vemos assim que o mundo caminha, a ciência também, mas ainda nos encontramos emaranhados, porque perdemos assim a simplicidade. Nós nos prendemos muito à vaidade, ao poder e nas conquistas. Mas toda essa tempestade, todos esses sentimentos um dia passará, porque nós vivemos num mundo hoje, num período de transição, que significa para o homem buscar a verdade e a vida. Pode o homem fazer belas descobertas, ele pode buscar o conhecimento que for. Se ele não tiver consciência, não buscar a razão, mas também se não tiver coração, sem o amor, nada se realiza. Então nós devemos lembrar sempre que não basta só nós orarmos pedindo a Jesus, a Ele e basear nos seus ensinamentos, somente com o conhecimento, mas principalmente com o amor, porque é só através do amor é que nós vamos restabelecer a paz que tanto buscamos. É muito bom, é muito importante as confraternizações, estarmos de conversa em volta de uma mesa, estar em família, estar em amigos, mas como os dias na nossa terra, nós temos que parar para refletir. Como tenho enfrentado as provas e os desafios? Como que eu vivenciei tudo isso este ano? Quando foi que pude fazer algo pelo outro sem pedir nada ou sem reclamar, porque nós reclamamos muito, né? Reclamamos do calor, reclamamos da nossa família, reclamamos da situação difícil, reclamamos do dinheiro, reclamamos da relação. Então, será que nós paramos para refletir sobre tudo isso?
Isso também é comemorado o Natal. É um momento em que nós voltamos a pensar de como eu tenho vivenciado tudo isso, né? E quantas vezes eu tenho pedido perdão pelas ofensas. Porque nós erramos, todos nós erramos. Todos nós temos o nosso momento de falha. E Jesus nos diz: perdoai quantas vezes for preciso, quantas vezes for necessário. Então, quando eu entender todos esses ensinamentos, entender o nosso próximo, estaremos vivendo o Natal todos os dias da nossa vida. Porque o Natal faz parte e faz despertar o amor. Parece muito difícil tudo isso que estamos dizendo, mas nós podemos, se eu não fiz até hoje, não parei para fazer uma reflexão da importância de Jesus em nossa vida, que façamos a partir de hoje uma comunhão com Ele, para que o nosso coração possa se libertar dos empecilhos que não me deixam ver o mundo melhor do que eu vejo hoje. Procurar entender aqueles que estão ao meu lado, porque eles fazem parte do meu crescimento, da superação das minhas dificuldades. Muitas vezes nós colocamos a culpa no outro, mas nós, muitas situações, partiu primeiramente de nós. Então, a necessidade dessa reflexão, dessa comunhão com Jesus, ela vai nos trazer um bem muito maior do que nós possamos imaginar. Então, auxiliar nesta época um irmão que se encontra doente, ou um irmão necessitado de bens materiais, devemos fazer conforme as nossas possibilidades, mas busquemos fazer algo em nome de Jesus, porque Jesus veio ensinar a todos nós que nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui em um período de aprendizado, que a verdadeira vida não é esta que está sobre a terra, mas aquelas que estão no reino do céu. E aonde é esse reino? Dentro de nós, em nosso coração, em nosso sentimento. Esse é o melhor caminho de reconciliar com Deus, conosco mesmo e com o próximo. E Joana de Ângelo, no livro Espírito e Vida, fala que o Natal é a dádiva do céu à terra, como ocasião de refazer e recomeçar. Todos nós desejamos a compreensão, entendimento e perdão, mas sem a coragem de ser compreendido, entendido e perdoado. Vamos viver a vida mais plenamente, mais alegre, menos compromissado com as coisas que ainda não podemos entender. Muitas vezes queremos uma solução para um problema que ainda não entendemos e achamos que Deus esqueceu de nós, que Jesus não nos ampara e nos permite que nós possamos superar tudo isso. Mas é nós que distanciamos dele. Então nós vamos sentir Jesus nascer no nosso coração todo dia, quando nós comemoramos o Natal. E devemos comemorar o Natal todos os dias. Nós desejamos a todos os aniversariantes felicidades, né? Desejamos saúde, desejamos paz. A Jesus podemos desejar e oferecer o nosso amor, né? O trabalho conosco mesmo. E só assim nós conseguiremos ouvir na nossa alma a saudação dos anjos que Joana coloca: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens, vivendo um perene Natal de bênçãos por amor a Jesus. Então nós desejamos a todos um feliz Natal, que Jesus possa estar presente no coração de todos, presente nos lares aqui representados, mas muito mais comemorarmos, elevando o nosso pensamento por toda esta humanidade,
pelo nosso planeta, que neste momento passa pelo período de transição, onde nós estamos percebendo grandes conflitos, mas também muita solidariedade, muita pessoa buscando o seu autoconhecimento, buscando a religiosidade em si. E é disso que nós precisamos. Desejamos a todos muita paz no coração e que o Natal, Jesus possa estar sempre presente, nos trazendo a alegria, a fraternidade e o amor. Então vamos neste momento nos preparar